Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demétrio, professor de Sociologia do Estado do Paraná. Vamos então para mais uma aula de Sociologia, aula agora de número 12, sobre autoritarismo e totalitarismo, vendo a diferença desses dois conceitos sociológicos e políticos. Maravilha? Vamos lá? Nas aulas anteriores, aprendemos sobre as noções de democracia, de Atenas à modernidade. Passamos aí por 2.500 anos, né, vendo as três possibilidades da democracia. Já na aula de hoje, nos dedicaremos às características dos conceitos de autoritarismo e totalitarismo. Conceitos que se parecem muito próximos e, de fato, têm uma certa proximidade, né, mas que também, né, se distanciam em alguns preceitos ao qual nós estaremos atentos. Legal? Vamos lá? O autoritarismo pode ser identificado como hipertrofia do poder executivo, em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. Ou seja, é a diminuição, a hipertrofia, a diminuição da capacidade do poder executivo. É quando o poder executivo é dado por aquele que executa as leis feitas pelo poder legislativo, ele, né, perde a sua função e é retirado, de certa maneira, o poder desse poder. É retirado o poder do poder e é, de maneira autoritária, né, instituído um outro tipo de corpo de poder. Tá? O chefe autoritário que se concentra no poder executivo exerce de maneira ilegítima, uma vez que fere aos demais poderes. Quer dizer, é tomado de maneira ilegítima, né, o poder executivo por uma força, né, por uma outra força, muitas vezes dado, né, por exemplo, né, os poderes militares, quando eles instituem, quando eles tentam executar a sua maneira de pensamento, né, aquilo que, né, o legislativo tenta vigorar no processo legal. Segundo Arendt, o autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização. O que ela quer dizer, né? O poder autoritário, qualquer tipo de poder autoritário, é aquele poder, né, que traz ao povo, ou aquele cidadão, uma certa apatia, quer dizer, uma falta de crédito, um certo depreciosismo, né? A pessoa ela se sente afastada, ilegítima na questão. A obediência passiva, ela é obrigada a obedecer, não que ela queira obedecer. É uma questão muito diferente, né? Você obedecer porque você concorda, delega um certo tipo de conhecimento àquela pessoa, você vê aquela pessoa como uma pessoa que te agrega algo, ou então você ser obrigado a seguir alguma coisa porque você é forçado através de um tipo de sanção, de punição, né? E a despolitização, quer dizer, você é destituído da questão básica da democracia moderna representativa, que é o quê? Seu direito de escolher seu representante. Ainda que seu representante não faça aquilo que você imagine, mas você o escolhe através dos seus preceitos eleitorais. O autoritarismo reprime toda e qualquer oposição política e ideológica de governo. Quer dizer, o autoritarismo ele não permite as contradições típicas da democracia. Nada mais democrático do que o conflito, nada mais democrático do que as contradições, nada mais democrático do que a possibilidade de você não concordar com algo, né? Ainda que a sua discordância, ainda que a sua manifestação, ela não seja muito bem vista, mas não te fere o direito de se manifestar. Então, a gente sempre está vendo as manifestações dos regimes democráticos, né? Isso é extremamente natural, é positivo. A gente cresce muito pelo conflito crítico, né? Pelas possibilidades de reinterpretação e interpretação do mundo que a gente vive. Legal? Exemplo, né, maior foi a ditadura do Brasil, ditadura militar no Brasil, que durou de 64 a 85. Né? Aí 20 para 21 anos. Sobre ditadura, pessoal, um macetinho para vocês aqui bem legal. Preste atenção no que eu vou falar agora. A ditadura é como a nossa mão.
exatamente como a nossa mão. Ela começa fraca, relativamente fraca, 64 a 68. Ela ganha força de 68 a 72. Ela atinge seu auge de 72 a 76, com as maiores repressões. Ela começa a perder força de 76 a 80. E de 80 a 84, 85, ela perde a força total. Tá? Isso é um macetinho bacana, né, para vocês entenderem aí esse modelo autoritário brasileiro que durou 20 para 21 anos, ok? Totalitarismo. O totalitarismo ele é pouco diferente do autoritarismo, porque o autoritarismo é uma força que vem, né, bem goela abaixo, digamos assim. O totalitarismo também é uma força que é imposta, mas é imposta naqueles modelos que a gente falou do Estado, por exemplo, nazista, o Estado fascista, como se fala tanto hoje, não? Quem são os fascistas, né? É um pouco disso, é um poder um pouco totalitário, aquele poder que é dado ideologicamente, mas que, diferente do autoritarismo, que é imposto a goela abaixo, né? No poder totalitarismo há uma certa ideologia do totalitarismo, há uma certa aceitação social desse poder totalitário, que diferencia do poder autoritário. Tá? São muito próximos no sentido das ferramentas do poder político, mas elas são diferentes no poder ideológico da acepção da população em relação à aceitação daquilo ou não. No autoritarismo é mais goela abaixo, no totalitarismo há um discurso, ainda que fascista, né, e que se compra, a população muitas vezes compra e defende aquele tipo de modelo. Vamos lá? Reporta-se a existência no totalitarismo, né, de mentalidades entendidas como formas de pensar e de sentir pré-definidas, que são as ideologias que eu mencionei agora, que conduzem às ações políticas e sociais. Mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, impondo ao povo uma obediência ativa e militante ao estabelecimento pela ideologia oficial do Estado. Exemplo, a Alemanha nazista. Né? O partido nazista, né, o Adolf Hitler no partido nazista do Terceiro Reich, né, discursando no Reichstag em 1940. Então, o nazismo o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini, por exemplo, foram modelos ideológicos, né, de guias, de seres supremos que colocavam algum tipo de postura totalitária, mas que a população, infelizmente, muitas vezes concordava com aquilo e seguia aquele regime. Não havia uma contradição política, diferente do regime militar no Brasil, por exemplo, né, que não foi aceito pela população de maneira geral e havia muita contestação das elites intelectuais, da população de maneira geral, né? As instituições não acordavam, diferente do nazismo, por exemplo, né? Que muito da população, ainda que de maneira totalmente aleatória, através de um discurso infame de um guia pós-guerra que vinha com uma noção de ultranacionalismo, a população às vezes comprava um pouco aquela ideia. Tá bacana? Vamos lá? Vamos fazer então os quiz? Vamos responder juntos? Segundo Hannah Arendt, a filósofa Hannah Arendt, né? Tem até um filme muito bacana, vocês podem estar assistindo também aí, né, para conhecer um pouco mais a personagem. Né? O autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização. Essa afirmação está certa ou essa afirmação está errada? Moleza essa, né, pessoal? Vamos ao segundo quiz. O totalitarismo mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, porém não impõe ao povo uma obediência ativa e militante ao estabelecido pela ideologia oficial do Estado? Então, essa afirmativa está certa ou errada? Pensaram? São respostas fáceis, né? Se você prestou atenção aqui, você responde ela na hora, beleza? Vamos lá? Então, segundo Hannah Arendt, o autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização? Corretíssimo. Você que anotou aí, você que está atento, você já falou na hora, né? Não precisava nem de outra alternativa. Na hora você matou que essa está correta. Já em relação ao totalitarismo, mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, porém não impõe ao povo uma obediência ativa e militante? Esse não aqui, ó,
ele acaba, né, tornando a afirmação, obviamente, errada. Né? A questão está incorreta. Legal? Vem comigo, continuando aqui, né, nos conceitos totalitários. O totalitarismo é um regime político que fere direitos humanos. O que as ideologias totalitárias visam não é a transformação do mundo exterior ou a transformação revolucionária das sociedades. Né? Lembrando que quem fazia a revolução eram os estados, né, tidos como socialistas comunistas, marxistas. Né? O marxismo tem muito nessa ideia de revolução. Né? Mas a revolução não podemos confundir, né, com uma questão autoritária ou totalizante. A revolução é um movimento de mudança, não uma imposição de mudança. Tá? Mas a transformação da própria natureza humana. Os campos de concentração constituem os laboratórios onde as mudanças na natureza humana são testadas. Falando dos campos de concentração ali que a gente tinha, infelizmente, com os judeus, por exemplo, no nazismo, né? Onde o ser humano era tido muito como, né, um ser de teste, né? Como se fazem hoje aí nos laboratórios com ratos, outros tipos. Né? O ser humano era animalizado, era muito cruel o regime nazista. Né? E, portanto, a infâmia não atinge apenas os presos e aqueles que administram segundo critério estritamente científicos, atinge todos os homens. O que está em jogo é a natureza humana em si. De fato, é a humanidade. Hoje, né, a gente fala muito de humanidade. A gente pega uma pandemia agora como essa do Covid-19, a gente está testando muito a nossa humanidade, de conseguir enxergar o outro, de se preocupar um pouco mais com o outro do que com si próprio. A máscara que você usa, o álcool que você passa nas mãos, não é simplesmente para você, é para todos. Né? É uma questão de humanidade, é de cuidar de si e principalmente do próximo. Né? Que era uma visão que aqui, já nesse regime nazista, não existia. Muito pelo contrário. Tá? Essa é uma frase de Hannah Arendt, tá? No livro dela de 2004, página 510. Franz Neumann considera os 5 fatores essenciais na ditadura totalitária. Primeiro, transição de um Estado de direito para um Estado policial. Quer dizer, você perde o Estado democrático e você transforma-se num Estado de vigilância e punição constante, através de um poder total. Segundo, transição do poder difuso nos Estados liberais para a sua concentração no regime totalitário. O que é o poder difuso? No liberalismo você permite, né, a concorrência, você permite a oposição, você permite a divergência de ideias. Né? Já no Estado totalitário se concentra as ideias num único modelo dado por um guia, por um Führer, né, como no caso do nazismo, no caso do fascismo. Tá? A existência de um partido estatal monopolista. Né? Monopólio, né? O que é mono? É um tipo de poder estatal, monopolizado por uma liderança, uma única grande liderança. Diferente dos outros regimes, que você vai ter lideranças dentro de municípios, dentro do Estado, das federações, nas instituições diversas. Né? Você vai ter sempre diversas lideranças de diversos modelos institucionais. Quarto, transição dos controles sociais que passam de pluralistas para totalitários. Os controles pluralistas são controles plurais, né? Que qualquer regime democrático você tem diversas instâncias, ainda que hierárquicas de decisões, né? E de modelos, né, que são um pouco burocráticos pela necessidade da garantia do direito. Já no poder totalitário, aquele direito, entre aspas, né, que não é bem direito, ele é exercido e é mandado na hora, através de uma única liderança. Né? Inclusive no poder judiciário, né, que é bem complicado. Quinto, a presença decisiva do terror como ameaça constante ao indivíduo. Totalitarismo é o terrorismo propriamente dito, porque se você foge daquilo, a sua vida de fato é ameaçada muito rapidamente. Então, mesmo aquele cidadão que não concorda, ele acaba concordando pelo uso da força, pelo terrorismo, né, pela ameaça decisiva, aterrorizante contra o cidadão. Maravilha? Atividade, pessoal, vamos lá. Indique as principais características do autoritarismo e do totalitarismo e cite exemplos. O que eu quero que vocês façam aqui, então? Primeiro, no primeiro momento, vocês vão me colocar a característica do autoritarismo e do totalitarismo. Tente diferenciar basicamente as duas. Faça o exercício de características e a diferença básica entre elas. E depois cite exemplos práticos.
Um exemplo do autoritarismo, né? Me cite aí exemplos de totalitarismo. Tempinho para vocês fazerem.
E aí, alunos, responderam essa? Vamos dar continuidade, então. Diferenças entre o Estado liberal e Estado totalitário. Sempre que a gente fala em Estado liberal, pessoal, para contradizer o Estado totalitário, a gente está falando no Estado democrático, no Estado de direitos, num Estado onde há participação popular, aonde a população pode estar intervindo nas decisões do Estado. Seriam, desde o Estado liberal para frente, o Estado liberal, o Estado do bem-estar social, o Estado neoliberal. Enfim, estados onde há uma participação democrática, principalmente dentro da democracia representativa, que a gente viu na aula passada. O Estado liberal vem a ser o sistema no qual predominam a lei, a razão e a liberdade, garantidas pela difusão do poder e pela estrutura pluripartidária, quer dizer, onde há vários partidos. O Estado totalitário é o sistema no qual prevalecem a violência extremada, o terror e a dominação hipertrofiada pela concentração de poder nutrida pelo monopólio político do partido único. Então, no liberalismo, a gente vai ter sempre uma ideia de pluripartidarismo, que pode ser a partir do bipartidarismo, onde há dois partidos antagônicos, mas que já há uma opção de escolha, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo. E aonde há o multipartidarismo, onde 3, 4, 5 em diante, como é o caso do Brasil, onde temos mais de 30 partidos políticos. Bacana, mas são modelos, então, de estados democráticos. O monopartidarismo, o partido único, faz parte de estados totalitários. Legal? Vamos lá? Características do estado do totalitarismo, dos modelos totalitaristas. Nacionalismo extremo. Defendem, o seu país, a sua nação, como modelo central. São chamados de ultranacionalistas, Tudo é concentrado dentro do seu Estado. Nada vem de fora, nada vai para fora. Centralização. Centralização política através da figura do guia, do ditador, do déspota, tá? Então, centralizam o poder ao máximo, não permitem as oposições. Militarismo. Todo Estado totalitário é altamente bélico, militarizado, porque ele conquista e se garante muito através do uso da força, do uso armamentista. Territorialismo. São estados onde se tenta se conquistar os territórios também através do uso da força. São estados, a Alemanha tentou se emancipar muito, por exemplo, a Alemanha nazista tentou se emancipar muito, por exemplo, através do uso da força. Ganhou território pela força. O fascismo tentou conquistar também as ideologias italianas territoriais pelo uso da força. Unipartidarismo, como eu já mencionei anteriormente, único partido, não se permite oposição. Porque se tem oposição, você tem a quebra, muitas vezes, de uma ideia central de poder. Antiliberal. São anti as ideias liberais, de participação popular, de liberdade de opinião, de divisão de poderes, de uma certa estrutura onde permite ao cidadão a participação. São anticomunistas, são anti a ideia de revolução, são antirrevolucionários, são contra a ideia de emancipação popular, são contra a ideia de uma certa intelectualização das massas, são contra as ideias do uso de uma ciência para todos, são contra aquelas ideias básicas revolucionárias contidas nos princípios marxistas. Impositor de censura à imprensa. São contra a imprensa, A imprensa é única, a imprensa do partido único, da ideologia do sistema totalitário. Porque a gente sabe que a imprensa é fundamental nas democracias modernas, porque a imprensa ela vai trazer informação dentro de uma certa neutralidade, e essa informação ela tida de maneiras coerentes, ela pode ser prejudicial, pois fará a crítica necessária ao sistema de governo. Então, a censura à imprensa é totalmente veemente nos modelos totalitários. Culto ao líder. Aquela ideia de endeusamento do seu guia, como foi o Mussolini na Itália, como foi o Hitler na Alemanha. É o Führer, é uma espécie de guia, é um endeusamento à figura de um líder, de um único líder. E altamente propagandista,
de mais investimento, além da questão militar, investimento massificado, né, nas ideias de propaganda dos Estados, entre os símbolos, né, discursos, etc. Legal? Lembre-se, né, retome seus conhecimentos sobre o Estado fascista e Estado nazifascista vistos nas aulas sobre formas históricas de Estado e faça conexão com as características dos Estados totalitários. Bacana? Fazendo sempre esse link. Vamos lá? Vamos responder uma questão do Enem? Essa questão é do Enem, mas ela é bem boa, hein? Se está atento, você vai responder ela com tranquilidade. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideais grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só há uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, vamos ler juntos e vamos pensar. Letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime. Interessante essa, hein? B, pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos no totalitarismo como cidadãos. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Pelo diálogo no totalitarismo, a organizar debates no totalitarismo que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Pelos métodos políticos populistas e organização de comícios multitudinários, múltiplos, né? Isso existe no totalitarismo? Então, pessoal, um tempinho para vocês pensarem nessa, porque essa tá fácil, hein?
Vamos à resposta? É claro que a única que vai colocar o modelo totalitário é a letra A, pelo sectarismo, pela forma violenta, né, típica dos totalitaristas, e radical, também típica, com que enfrentava os opositores ao regime. Não havia oposição, né, então eles eram bastante violentos nesse sentido. Entenderam, então, os conceitos de autoritarismo e totalitarismo? Né? Um muito baseado numa imposição, imposta mesmo e retirada do poder executivo, mas não com toda aquela ideologia que se tem no outro regime, né? E o outro também uma certa cativização, né? Uma certa mobilização propagandista, ideológica das massas, né? Que às vezes atendiam, né? E até eram de fato aliadas do poder totalitário dos governos. Tá? A compreensão desses conceitos é muito importante para o combate das manifestações de poder que agridem os direitos humanos. Então, meus alunos, acompanhem aí, né, as aulas no Classroom, né? Acompanhem também os diálogos dos professores dentro do Classroom, acompanhem as aulas Paraná, né? Se dediquem aí, vocês estão no terceirão, vai ter Enem, vai ter vestibular, né? Mesmo que tenhamos essa pandemia aí, isso vai passar. Quero muito que vocês tenham sucesso, mantenham o foco, acompanhem isso com o mesmo entusiasmo que vocês tiveram, né, aos longos dos anos aí de estudos de vocês. Né? Eu me despeço aqui de vocês, tá? A partir da próxima aula aí, outros profissionais também bastante gabaritados aí dentro do estado do Paraná estarão acompanhando vocês nas aulas de Sociologia do terceiro ano. Meu forte abraço para vocês e sempre lembrem-se, pessoal, o sol nasce para todos, né? Mas as sombras a gente tem que buscá-las. Nesse sentido, estudem, se concentrem que vocês, né, através, né, dessa ideia democrática que nós temos, que se tudo der certo, com muito esforço, vocês encontrarão o caminho que vocês traçaram, que vocês planejam, que vocês almejam. Fiquem bem, um abraço aí para vocês do professor Demétrio.